Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula de hoje cumprimentando o nosso intérprete. Hi Samuel! Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos aumentar, como sempre, os nossos vocabulários, o nosso repertório léxico através dos textos e vamos falar sobre os verbos modais e as partes do corpo. Então nós vamos começar aqui lembrando quais são algumas partes do corpo. Também lembrando que algumas das partes do corpo que estão aqui, vocês poderão encontrar muito mais em caso uma busca, uma pesquisa mais aprofundada, ok? Então se nós observarmos na parte de cima do nosso corpo ou nos membros superiores, nós vamos ter forehead, eyebrow, eye, ear, mouth, nose, chest, arm, and stomach. Na parte de baixo nós teremos hand, leg, knee, foot and toe. Se nós observarmos novamente aqui na parte de cima, nós vamos ter testa, forehead, eyebrow, sobrancelhas, olhos, nariz, orelha, boca, peitoral, braço, o estômago, a mão, a perna, o joelho, o pé e os dedos, ou o dedão do pé, ok? Observando o nosso slide anterior com as partes do corpo, eu quero que vocês fill the gaps with the correct part of the body. Vocês vão completar aqui o exercício com a parte correta relacionada aqui no nosso destaque. Na primeira frase nós temos I'm planning to tattoo my next week. Eu planejo uma tatuagem na semana que vem. Susan went to salon to dye her to the party. Então a Susan planeja ir ao salão fazer alguma coisa em relação ao corpo dela para uma festa. The doctor said the surgery was a success. We run together and feel pain in our. It hurts too much when you stumble or in a stone. Então nós temos as partes do corpo em destaque, cada uma das frases aqui para vocês preencherem com apenas uma forma que estamos destacando na parte de cima. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, pessoal, nós temos aqui várias partes do corpo, mas para completar cada uma das frases. Na primeira frase, I'm planning to tattoo my chest next week. Eu planejo tatuar o peitoral na semana que vem. Susan foi ao salão para fazer as sobrancelhas para uma festa. O médico disse que a cirurgia do joelho foi um sucesso. Nós corremos juntos e sentimos dores nas pernas. Né? We run together and feel pain in our legs.
E it hurts too much when we stumble our toe in a stone. Dói muito quando nós tropeçamos e batemos o dedo, ou batemos o dedão em uma pedra, ok? Agora, nós vamos relembrar os verbos modais can e could. Lembrando que os verbos modais representam, como o próprio nome diz, moldar, direcionar a frase para uma determinada situação. Por exemplo, can expressa capacidade, permissão ou possibilidade e um pedido polido, caso seja usado could no passado. Tanto um quanto o outro tem o significado de pode. E se for o caso do passado, podia. Então, she can swim. She could swim years ago. Ela pode nadar, ela tem a capacidade ou a habilidade de realizar a ação. Ou she could swim years ago. Ela podia nadar anos atrás, ou alguns anos que se passaram. Questão de permissão. You can leave now. Você pode sair agora. E um pedido polido. Could you leave, please? Você poderia sair, poderia nos deixar a sós, por favor? Lembrando sempre que quando tivermos um pedido, nós sempre vamos utilizar a expressão please, ok? Formas. De que formas que nós podemos usar os verbos modais can e could? Nas três possíveis situações, afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, nós vamos sempre obedecer a seguinte ordem: sujeito, o verbo modal e um complemento, que pode ser um verbo, pode ser uma complementação de frase. She can swim, né? Ela pode nadar, então aqui o can indicando a habilidade, ou she could swim years ago. Temos ali o sujeito, o verbo modal, o verbo nadar e um complemento. Na negativa, nós vamos adicionar o not junto do verbo modal. Nós podemos ter no presente you cannot, pode ser escrito dessa forma, com 2 N's mesmo, ou a forma mais comum, mas na conversação can't, you cannot or can't leave now. Você não pode sair agora. Ou no passado, you couldn't leave during the class. Você não podia deixar ou sair durante a aula. Na interrogativa, nós vamos inverter a posição do verbo modal em relação ao sujeito. Nós vamos iniciar a nossa frase com o verbo modal, seguido do sujeito, o verbo e o complemento da frase, lembrando sempre do nosso ponto de interrogação no final. Could you leave, please? Você poderia sair? Ou, can you speak English fluently? Você pode falar inglês fluentemente? Lembrando aqui que tanto uma quanto a outra nós podemos ter possíveis respostas, afirmativas e negativas. Yes, I can, no caso de can, ou yes, I could, no, I couldn't, ou no, I can't, ok? Look at the picture of and of, see what are people asking. Então, observem a figura, nós temos algumas situações que estão ocorrendo dentro dela e quais foram ou quais são as perguntas que as pessoas podem fazer. Check the correct alternative. Então, nós vamos usar os verbos e a figura. Close, answer, get me, switch on, open, pass me e switch off, para poder formular as perguntas como o exemplo que eu dei para vocês aqui. Can you switch on the light? Você poderia ligar a luz para mim? Ou poderia ligar a luz? Temos mais algumas frases para vocês responderem. Observem a figura para auxiliar vocês e os verbos que estão em destaque. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta.
Observando o nosso exercício, pessoal, nós temos aqui como primeiro exemplo, can you switch on the light? A figura vai auxiliar vocês para observarem as intenções e poder formular essas perguntas, que podem ficar assim. A número 2, can you open the door? Pode abrir a porta? Can you answer the phone? Pode atender o telefone? Can you pass me the phone book? Você pode me passar os contatos de telefone? Can you close the window? Pode fechar a janela? Can you get me a coffee? Pode me alcançar um café? E por fim, can you switch off the computer? Você pode desligar o computador? Lembrando que para nós transformarmos num pedido mais polido, nós podemos acrescentar a palavra please, para ficar até mais fácil a compreensão e a pessoa poder também responder numa forma mais positiva, certo? Agora, nós vamos desembaralhar as frases and scribble the sentence in correct form. Vocês observem se são perguntas, se são negativas, se são afirmações e utilizando as palavras que estão aqui em questão, nós vamos desembaralhá-las e formular as frases em inglês. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Retornando ao nosso exercício, pessoal, nós temos as palavras embaralhadas e a intenção aqui é formular perguntas, afirmações ou negações. Vamos observar a primeira frase. Can parking hear you? Né? Nós temos como resposta, can you parking here? Você pode estacionar aqui? Sam to the park could go yesterday. Could Sam go to the park yesterday? O Sam pôde ir ao parque ontem. Lembrem que nós estamos usando auxiliar could aqui, então indicando uma ação que já aconteceu. Can Peter read a book into the class? O Peter pôde ler o livro dentro da sala ou durante a aula? E could you ride the bike when you were 7? Você podia andar de bicicleta quando você tinha 7 anos de idade? Então, observando que nós estamos falando de habilidades ou capacidades e permissões, mas sempre lembrando de presente usando can e passado usando could, ok? Agora, vocês vão observar e marcar a alternativa correta. George has traveled a lot. He speaks 4 languages. George viajou muito, ou viaja muito. Ele falar 4 línguas. Qual verbo modal é possível nós colocarmos para completar a nossa frase corretamente? A letra B. He can't play tennis very well now, but he quite well when he was younger. Ele não pode jogar tênis muito bem agora, mas
ele era um pouco melhor quando mais jovem. Então, qual verbo modal podemos colocar aqui para deixar a nossa frase de forma correta? E a letra C, Tom drive but he hasn't a car. Tom dirigir, mas ele não tem um carro. Vou dar um tempo para vocês responderem, marquem qual é o modal correto e a gente já retorna. Observando o nosso exercício, pessoal, na letra A, George has traveled a lot. He speaks 4 languages. George has traveled a lot. George viaja muito e ele pode falar 4 línguas fluentemente, né? Ou ele pode falar 4 línguas. Temos o verbo modal correto, can, habilidade, lembra? He can't play tennis very well now, but he could quite well when he was younger. Então aqui nós temos uma ação que aconteceu, né, que acontecia melhor no passado e não acontece agora. Então, dessa forma, vamos colocar o verbo modal could. Ele podia jogar um pouco melhor quando jovem. E Tom can drive, but he hasn't a car. Tom pode dirigir, mas ele não possui um carro. Ok? It's our quiz time. Vamos fazer o nosso quiz. No nosso quiz, nós vamos marcar a resposta correta, ou a alternativa correta. She can't run very fast now, but when she was at school, she faster than anymore else. Ela não consegue correr muito rápido agora, mas quando ela estava na escola, ela mais rápido que qualquer outro. Qual verbo modal nós vamos preencher corretamente aqui? Can run, could run or can't run. Observe que aqui nós temos junto, além do verbo modal, o verbo complementar da frase. E a segunda questão. The man was very clever. He solved any problems. O homem era muito esperto, muito inteligente. Ele resolver qualquer problema. Qual modal nós vamos colocar que complete corretamente a frase? Can, could or can't? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta.
Na nossa primeira questão, nós temos ali, she can't run very fast now, but when she was at school, she could run faster than anyone else. Aqui, se nós observarmos, a ação aconteceu, porque ela diz que quando ela estava na escola, ela podia correr mais rápido do que qualquer outro. Então, nós temos a expressão could run, para auxiliar vocês aqui, tendo base que a frase toda já está no passado. E na segunda, o homem era muito inteligente, muito esperto. Ele pode resolver qualquer problema. He can solve any problem, ok? Então, aqui o verbo modal correto, o verbo can. Pessoal, na aula de hoje, nessa aula nós retomamos, e como sempre o nosso léxico ele é aprimorado por todo e qualquer tipo de texto que a gente trabalhe, a aquisição de vocabulário é sempre muito presente. Nós fizemos o quê? Dentro dos textos, dentro dos exercícios, nós ampliamos a nossa habilidade léxica e retomamos a fala sobre as partes do corpo e os verbos modais. Espero que todos vocês tenham compreendido. Ficamos por aqui and see ya!